Doctora, bienvenida. Los micrófonos son todos tuyos. Teresa, bienvenida. Muchas gracias. Obrigada. Muchas gracias, Camilo. Gracias, doctora. Fantástico. Muy buenas tardes o buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio. Gracias, Camilo, por crearlos. A mi querida Teresa por apoyarme en esta traducción magnífica que hace. Y bueno, esperemos que esta segunda parte que hoy vamos a tener para hablar de nuestro producto maravilloso Probio 3 Más les ayude a entender lo valiosísimo que es dentro de la familia Inmunotech este maravilloso suplemento que realmente hace una jugada maestra en el bienestar. Y hoy quiero comenzar con esta imagen que les va a ayudar a ¿Puedo empezar. traducir? ¡Ay, se me olvida! Ya, oye, me callo. Bien, bem, vou agarrar nas linhas mais importantes. A doutora agradece, no fundo, estarmos aqui todos hoje e podermos também contar com a vossa presença e com esta tradução. E que hoje vamos fazer, então, a segunda parte da formação relativa ao nosso produto estrela, que acabou de ser lançado, o ProBio 3+, que é um produto absolutamente extraordinário. Muchas gracias, mi querida Teresa. Aquí ya otra vez conectada. Bueno, comencemos. Esta imagen con la que hoy empezamos transfiere paz, equilibrio, calma. Esta imagem com que começamos hoje transmite paz, equilíbrio e calma. Y eso es lo que quiero que comprendan. Para que tu intestino funcione bien, tiene que estar en equilibrio. É isso que eu quero que vocês compreendam. Para que o vosso intestino possa funcionar bem, temos que estar em equilíbrio. Se dice que si el 85% de tu flora intestinal está en equilibrio, Se 85% da tua flora intestinal está em equilíbrio, tú estás en muy buena salud. a tua saúde é excelente. Recuerdan que la semana pasada les explicaba que hay bacterias buenas y bacterias malas, que hablábamos de a qué lobo estamos alimentando. Sim, a semana passada falámos de bactérias boas e de bactérias más. E a que lobo, qual era um dos lobos que nós estávamos a alimentar? Bueno, cuando una persona tiene una buena flora intestinal, para poder que su cuerpo esté en perfecto equilibrio, su piel, su corazón, todos sus órganos, Quando uma pessoa tem uma boa flora intestinal, todo o seu corpo vai estar em equilíbrio. A sua pele, os seus olhos, o seu coração, tudo vai estar em equilíbrio. el 85% son buenas bacterias. E 85% das bactérias que existem no intestino são 85% são boas bactérias. Pero hay cosas que comienzan a descuadrar nuestras bacterias buenas y a aumentar las malas. Mas há coisas que começam a fazer com que se reduzam as bactérias boas e aumentar as más bactérias. Así que los que nos sentimos 10, perfecto, tenemos 85% de buenas bacterias y 15% de malas. Então, aqueles que nos sentimos de 0 a 10, com 10 em termos de saúde, temos 85% de bactérias boas e 15% de bactérias menos boas ou más. Cuando esta es la proporción, tú gozas de muy, muy buena salud. Quando esta é a proporção, nós gozamos de muito boa saúde. Pero hay situaciones del día a día que van a ir disminuyendo el número de bacterias buenas y aumentando el número de bacterias malas. Mas há situações no nosso dia a dia que vão fazer com que se diminua o número de bactérias boas e que vá aumentar o número de bactérias más. Como por ejemplo el estrés. Como, por exemplo, o stress. Y no solo es estrés emocional, es estrés físico. Não somente o stress emocional, mas também o stress físico. Si tienes un estilo de vida muy acosado, donde todo el tiempo estás afanado, tú liberas cortisol y esto afecta a tus bacterias buenas. Se temos um estilo de vida super rápido, em que não paramos para nada, isto vai, no fundo, produzir cortisol e vai provocar um desequilíbrio em termos das bactérias. Entonces ya no tendríamos un 85-15, sino un 80-20, ya un 5% más de bacterias malas a causa del estrés. Então, por causa exatamente desta situação, em vez de termos 85% 15, que seria o equilibrado e o correto, vamos ter 80-20, por causa do stress a que estamos sujeitos. Imagina que acabas de salir de una infección. Eso es un momento estresante en tu cuerpo. Imaginem que acabamos de sair de uma infecção e que temos um momento estressante no nosso corpo.
Cuando tú pasas por ese estrés, también afecta a tus bacterias y otra vez tienes 20%, ya no 15, 20% de bacterias malas. Y recuerda que lo óptimo es 85-15. E se esse tipo de coisas acontecer, então, mais uma vez, podes ter 80-20, que não é a situação correta. Lembrem-se que a situação correta é 85-15. Tuviste un momento que un accidente, casi te pisa un carro, te robaron, tuviste estrés y eso hace que en ese momento se liberen hormonas que matan bacterias buenas y ayudan a que crezcan malas. E podemos ter situações estressantes, como, por exemplo, ter um acidente de carro ou ser roubado. Esse stress que foi causado naquele momento pode fazer com que exatamente naquele momento se dê um desequilíbrio e as bactérias boas possam morrer e as más aumentarem dentro do nosso corpo. Esto a causa del cortisol, Isto tudo por causa do cortisol, que es la hormona del estrés. que é a hormona do stress. Entonces, tú comienzas a tener dolores generalizados. Então começamos a ter dores generalizadas. Y eso también es una señal de que ya perdiste un 5% más de bacterias buenas. E isso também é um sinal de que já perdemos 5% mais de bactérias boas. Aquí en mi tierra dicen que todos llegamos a la edad del cóndor. Na minha terra diz-se que chegamos todos à idade do condor. En español, con dolor aquí, con dolor acá, con dolor allá. Condor ali, condor ali. Eso es porque aumentaron las bacterias malas y esas bacterias malas también producen sustancias químicas que afectan nuestro bienestar. E isso acontece porque aumentaram as bactérias más e essas bactérias más vão, no fundo, ter influência no nosso bem-estar. Y lo que nos dicen en la farmacología es tómate un analgésico para que controles el dolor. E o que diz a farmacologia é toma-te um analgésico para controlares a dor. Pero el analgésico afecta aún más a las bacterias buenas. Mas o problema é que o analgésico ainda vai afetar mais as bactérias boas. Y entonces te vuelves dependiente de un fármaco y estás dañando tu flora intestinal buena. Então o que acontece é que ficas dependente de um produto farmacêutico e estás a prejudicar a tua flora intestinal boa. Y ahora puedes tener un 30% de bacterias malas, el doble de lo normal. E agora podemos ter 30% de bactérias más, ou seja, o dobro do normal, Y solo un 70% de buenas. e somente 70% de bactérias boas. Y cuando hay un tercio, un 30% de estas bacterias malas, las infecciones empiezan a ser mucho más fáciles. E quando isto acontece, quando há apenas 1/3 de bactérias boas, ou seja, 30%, as infecções começam a desencadear-se infecções recorrentes. Entonces las infecciones se hacen más difíciles de tratar. ¿Y qué nos dice la industria farma? Então as infecções ficam mais difíceis de tratar e, mais uma vez, o que é que diz a indústria farmacêutica? Tómate un antibiótico. Toma um antibiótico. ¿Adivina qué? Imagina. Empeora aún más tu flora intestinal, clave del bienestar. E, mais uma vez, acaba por agravar a flora intestinal, que no fundo é a chave do bem-estar. Así que esos antibióticos aumentan en un 35% las bacterias malas, lo que llamamos disbiosis. Então, os antibióticos aumentam em 30% as bactérias más, ou sejam, as dibioses. 35% de malas y ahora solo 65% de buenas. E acaba com 35% de más e apenas 65% de bactérias boas. ¿Entiendes que es un juego en el que tener un buen número de bacterias buenas, que son las simbiosis, É fundamental termos uma percentagem alta de bactérias boas, que são as simbioses. es clave de una salud equilibrada, plena? É a chave para uma saúde equilibrada. Entonces, el uso de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios comienza a ser parte de la vida Quando o uso de antibióticos,
analgésicos e outro tipo de fármacos começam a fazer parte da vida do dia a dia, porque tengo dolores musculares, porque estoy estresado. porque tenho dores musculares, porque tenho um nível muito alto de stress. Estos medicamentos contienen metabolitos, sustancias que se vuelven toxinas. Estes produtos contêm substâncias que acabam por se tornar tóxicas. Y esas toxinas afectan más y matan otros 5% de bacterias buenas. E estas toxinas vão matar ainda mais, pelo menos 5% das bactérias boas do nosso intestino. Entonces ya vas a tener 40% de malas y 60% de buenas. Então a pessoa acaba por ficar com 40% de bactérias más e apenas 60% de bactérias boas. Y esto empieza a generar desequilibrios terribles en el organismo. E isto começa a gerar desequilíbrios horríveis dentro do nosso organismo. Y alimentos que antes no te caían pesados, E os alimentos que antigamente não eram para ti alimentos pesados, ahora lo son. agora começam a ser. Y estoy hablando de alimentos como las leguminosas o los cereales, Alimentos como as leguminosas, como os cereais, que no le gustan a las bacterias malas. que as bactérias más não gostam desses alimentos. Entonces te comes unos frijoles Então comes uns feijões, o te comes algo lácteo ou comes algum produto láctico, y se te inflama el estómago, se te pone pesado y no eres capaz de digerirlo. e ficas com o estômago inflamado, ficas com uma sensação de grande peso e não és capaz de digerir. Entonces tú comienzas a evitar los alimentos que ayudan a las bacterias buenas. Então o que é que acontece? Nós começamos a evitar os alimentos que ajudam as bactérias boas. Y como estoy evitando a los que ayudan a las bacterias buenas, adivina a qué lobo estoy alimentando. Então imaginem que se estou a evitar os alimentos que ajudam as minhas bactérias boas, o que é que de facto está a acontecer dentro do meu intestino? Estoy alimentando a las bacterias malas, culpables y responsables de muchas enfermedades y malestares en mi cuerpo. Então eu começo a alimentar as bactérias más, que são responsáveis por muitas doenças e muitos desequilíbrios dentro do meu corpo. Es por este motivo que es tan importante, así, tan importante, É por esse motivo que é tão importante, mas tão, tão importante, que nosotros tengamos un probiótico en nuestra dieta. que nós possamos integrar um probiótico na nossa dieta. Quienes no consiguen un probiótico en su dieta, literal, están en un momento muy complejo de su salud. Quem não integra um probiótico na sua dieta está neste momento numa fase bastante difícil da sua saúde. Porque si tú llegas a este punto, 50% malas y 50% buenas, Se chegas a este ponto, 50% bactérias más, 50% bactérias boas, no hay un equilibrio a tu favor. não há um equilíbrio a teu favor. Y uno se antoja, literal, le da ganas de comer E uma pessoa acaba por se entupir, ou seja, dá-lhe muita vontade de comer, de lo que sus bacterias en mayor número se antojan. de tudo aquilo que as suas bactérias em maior número, no fundo, pretendem ou querem. Entonces, si las que están aumentadas son las malas, las que llamamos las disbiosis, Então, se aquilo que está em maior número são as bactérias más, ou seja, as disbioses, entonces te van a dar antojos de azúcar, de fritos y de cosas que las van a engordar más y las van a volver más fuertes a las bacterias malas. vamos ter tendência para comer cada vez mais açúcar e cada vez mais fritos, que vão dar cada vez mais força a estas bactérias, que são, no fundo, as bactérias mais prejudiciais. Y en la primera parte de esta capacitación hablábamos que el intestino es el segundo cerebro. E na primeira parte desta formação foi-nos dito e foi falado pela doutora que o intestino é o nosso segundo cérebro. Porque gracias a esas bacterias se producen neurotransmisores. Porque graças a essas bactérias se produzem os neurotransmissores. ¿Qué son los neurotransmisores? E o que é que são os neurotransmissores? Son sustancias que nos ayudan
a producir alegría, calma, a Então, generar las assim, diferentes emociones. que nos ajudam a produzir a alegria, a calma, no fundo, as nossas emoções positivas. Así que lo ideal es tener 85% de buenas, o sea, muchas más buenas, Então, o ideal é realmente termos 85% de bactérias boas, ou seja, muito mais quantidade de bactérias boas. Por eso las personas con disbiosis tienen más depresión, ansiedad, tristeza, Por isso, as pessoas com disbiose têm mais tendência para depressão, ansiedade, tristeza. porque ahora la producción de esos neurotransmisores es muy deficiente. Então, isso acontece porque a produção dos neurotransmissores é muito deficiente. Así que si tú te estás sintiendo así, cansado, con infecciones, deprimido, Então, se te sentes cansado, com infecções ou deprimido, tú tienes que empezar ya un probiótico de buena calidad. temos já mesmo que começar a tomar um probiótico de muito boa qualidade. Que lleve grandes cantidades de bacterias buenas, de la simbiosis, Que leve uma grande quantidade de bactérias boas, ou seja, que no fundo vá promover a simbiose. a tu intestino para rápidamente colocar esos números a tu favor. Para que o intestino possa rapidamente colocar estas percentagens a nosso favor. Pero si yo tomo mi propio 3 más de Immunotec, Mas se eu tomo o meu próprio 3+ da Immunotec, que tiene 7 diferentes tipos de bacterias buenas, que tem 7 tipos diferentes de bactérias boas en miles de millones, e 1000 de milhões, pero no comienzo a darles el alimento a esas bacterias para que ellas puedan sobrevivir, mas não dou o alimento necessário a essas bactérias para que elas possam sobreviver, entonces no voy a lograr llegar al punto de equilibrio para mi salud, que es el 85% buenas y el 15% malas. não vou conseguir chegar à percentagem ideal, que é ter 85% de bactérias boas e apenas 15% de bactérias más. Si quieres quitar el malestar y los dolores, tienen que haber muchas más bacterias buenas, equilibradas, que malas. Se queremos estar sem dores e perfeitamente bem, temos que ter muito mais bactérias equilibradas do que bactérias alteradas. El equilibrio aquí no es 50-50, no, no, no. E o equilíbrio aqui não podemos pensar que é 50-50, porque esse não é o equilíbrio correto. El equilibrio correcto para nosotros es 85% buenas. O equilíbrio correto nesta situação é ter 85% de bactérias boas. Para que tú tengas una persona enferma, tú perdiste ese equilibrio. E quando temos uma pessoa doente, o que acontece é que se perdeu esse equilíbrio. Así que todas las enfermedades, escucha muy bien, todas, Então, escutem bem, todas as doenças, ou seja, mesmo todas as doenças, hay desequilibrio y aumento de las bacterias malas. há um desequilíbrio e um aumento das bactérias más do intestino. Así que toda persona con un diagnóstico de una enfermedad establecida Por isso, qualquer pessoa com qualquer tipo de diagnóstico de uma doença que está estabelecida, tiene que tomar un probiótico sí o sí, si quiere salir de ello. tem que tomar um probiótico sim ou sim, se quer sair da situação da doença. Imagínate un diabético que está tomando metformina, glibenclamida, Imaginem um diabético que está a tomar metformina e lá outra, lá a segunda? glibenclamida, Pues nada, no lo traduzco. no la traducen. Estos fármacos dañan la flora intestinal, así que la salud y el equilibrio se pierden. Estes Fármacos. produtos farmacêuticos vão prejudicar a flora intestinal e, portanto, vai haver problemas, claramente. ¿Qué crees que hace la quimioterapia? ¿Cuida mucho a la flora intestinal? O que é que vocês acham que faz as sessões de quimioterapia? Acham que cuidam muito da flora intestinal? No, para nada. Para nada, não se preocupam minimamente. ¿Qué crees tú que la droga para la epilepsia, para la enfermedad de Crohn, cuidan la flora intestinal? O que é que vocês acham que acontece em situações quando a pessoa tem epilepsia ou quando tem uma doença de Crohn? Vocês acham que os médicos estão preocupados em cuidar da flora intestinal? Não, para nada.
Toda persona que toma fármacos tiene que tomar un probiótico si quiere tener buena salud, sí o sí. Todas as pessoas que tomam produtos farmacêuticos, ou seja, medicamentos, têm que tomar probióticos, quer queiram, quer não, ou sim, ou sim. Em qualquer situação, é absolutamente obrigatório tomar um probiótico. De lo contrario, jamás llegarán a la simbiosis necesaria para vivir más y enfermarse menos. Porque se não o fizerem, nunca vão chegar à situação de simbiose correta para poderem ficar menos vezes doentes e superarem a situação em questão. Así que yo creo firmemente que Probio 3 Más es una muy inteligente opción para ayudar a todas las personas que están débiles. Então eu acredito profundamente que o ProBio 3+, é a forma correta de ajudarmos as pessoas que estão em situações de doença. Pero también en los que estamos sanos, que diariamente se nos pueden estar muriendo bacterias buenas por diferentes causas. Mas também é importante para as pessoas que estão sãs, porque mesmo nas situações em que estamos com saúde, as nossas bactérias boas podem morrer por qualquer situação da nossa vida. Imagínate que eres sano, pero ayer te dio por tomarte unas copitas o unas cervezas. Imaginem que vocês são pessoas sãs, mas que ontem resolveram tomar álcool, uns copos, ou beber cerveja. Pues afectaste tu flora intestinal O que acontece é que isso vai afetar a nossa flora intestinal. y le estás dando ventaja al lobo malo y no al lobo bueno. E estamos a dar vantagens à flora má e não à flora boa. Así que tomar un probiótico al día siguiente y por los siguientes 7 días va a ser mandatorio. Então, nessas situações, tomar um probiótico nesse dia e nos 7 dias seguintes é absolutamente obrigatório. Pero no solamente tenemos que llevar a colonizar a las bacterias buenas, llevarlas y meterlas en el intestino, tomando el Não probio. temos somente que levar as bactérias para que elas possam fazer colónias de bactérias boas. Tenemos que alimentarlas para que resistan más tiempo. Temos que também alimentá-las para que elas possam resistir durante mais tempo. Por eso Probio 3 Más contiene un prebiótico. E por isso é que o Probio 3+ contém um pré-biótico. Entonces, probiótico quiere decir que contiene las bacterias buenas. A palavra probiótico quer dizer que este produto contém as bactérias boas. Prebiótico es que contiene el alimento para esas bacterias buenas. E a palavra pré-biótico aqui significa que contém a alimentação necessária para essas bactérias boas. Así que Probio 3 Más, ya vas entendiendo por qué el 3 Más, ya te estoy contando 2. Então agora vocês já começam a perceber porque é que o produto se chama Probio 3+, porque já há aqui dois fatores que foram explicados, os probióticos e os pré-bióticos. ¿Y cómo son los prebióticos? Entonces, imagina los probióticos como vaquitas que llevaste a pastar a tu intestino. Então imaginem os probióticos como se fossem pequenas vaquinhas que nós levámos a pastar para dentro do nosso intestino. Y entonces, ahora les voy a llevar el alimento a las vaquitas E agora vou levar o alimento para essas vaquinhas, para que ellas no se mueran de hambre y puedan trabajar y producir leche para mí. para que elas possam trabalhar e produzir leite para mim. Leche querría decir en este ejemplo esos nutrientes, esos neurotransmisores, todo eso que hace que yo tenga mejor calidad de vida. E aqui o leite, neste sentido, tem a ver com os neurotransmissores e tudo aquilo que, ao trabalharem bem este tipo de bactérias, vão produzir e vão, no fundo, aportar para a minha qualidade de vida. Así que si tú no tienes un prebiótico, no vas a lograr que el probiótico funcione. Portanto, se eu não tenho um pré-biótico, eu não vou conseguir que o meu probiótico funcione corretamente. De allí la importancia que los prebióticos tengan ambos beneficios. E daí a importância que os probióticos tenham os dois benefícios. Por ejemplo, quiero contarte que las personas con sobrepeso, muchas, por no decir todas, pero los estudios han mostrado un número grandísimo, muchas tienen un desbalance, una disbiosis en las bacterias buenas. Uma das coisas, por exemplo, que a maior parte das pessoas não sabe é que as pessoas que têm obesidade têm um desequilíbrio, uma disbiose em relação às bactérias boas, portanto têm menos bactérias boas. Los firmicutes y los bacteroidetes. Los firmicutes y bacteroidetes. Los bacteroidetes y los firmicutes son bacterias que
Si tienes muchos firmicutes, te pones gordo. Se temos muitos permicutos, começamos a engordar, Y si tienes muchos bacteroidetes, te pones más delgado. E se temos muito bacterodetes, começamos a ficar mais magros. Pero para que tú mantengas equilibrio en cuántos tienes de cada uno, hay que llevar el pasto, la comida, digamos, ideal para alimentarlos a ellos y tú tengas un peso saludable. Mas para podermos ter um peso saudável, temos que levar a comida necessária para que ambas possam funcionar corretamente. Así que cuando tú tomas un probiótico con prebiótico, estás impactando en la calidad de tus huesos, músculos, cerebro. Então, quando tomamos um probiótico, tem também um prebiótico, estamos a contribuir para a qualidade dos nossos ossos, dos nossos músculos, do nosso cérebro. Y de hecho, un buen balance, una buena simbiosis, o sea, buenas bacterias buenas en cantidad, E também para uma boa simbiose, ou seja, para um bom equilíbrio de bactérias benéficas em grande quantidade. esto ayuda a controlar el azúcar en la sangre E também te ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. y de grasas en la sangre. E também o nível de gordura dentro do sangue. Así que mucho de la recuperación está aquí. Por isso, muita da recuperação que as pessoas precisam está aqui, neste produto. Cuando tengo un probiótico con prebiótico, Quando tenho um probiótico com prebiótico, eso se llama un simbiótico. isso chama-se um simbiótico. Un momento que se... Vamos entonces a verlo de manera más sencilla. Então, vamos ver isto de maneira mais fácil. Ok, entonces vamos acá. Miren pues, resulta que los probióticos Então, y vamos los... ver. Ok. Resulta que os probióticos Los necesitamos para poder mantener un número adecuado de bacterias buenas. precisamos deles para podermos ter um número adequado de bactérias boas. Y los prebióticos para alimentar a esas bacterias buenas y que puedan resistir más tiempo dentro de nuestro intestino. E os prebióticos necessitamos para alimentar essas bactérias e para que elas possam resistir durante mais tempo dentro do nosso intestino. Y esto se traduce en mayor eficiencia de cualquier tratamiento nutricional, E isto resulta numa maior eficiência de qualquer tratamento nutricional, incluyendo inmunocal. incluindo o imunocal. Si tú tienes una persona que se está alimentando con inmunocal y todavía no ve muchos cambios, Se temos uma pessoa que já está a tomar imunocal, mas não vê grandes alterações, tienes que recomendarle un buen probiótico. temos que recomendar um bom probiótico. De hecho, que sea simbiótico, E, de facto, ele deve ser simbiótico, o sea, que contenga bacterias buenas y alimento para ellas. que não só contenha bactérias boas, mas também o alimento para elas. Pero en ese proceso, mientras tú logras tener ese equilibrio a favor, que es del 85%, E nesse processo, até chegares a conseguir esse equilíbrio a teu favor, que é, no fundo, ter os 85% de bactérias boas, no creas que las bacterias malas se quedan ahí esperando que las buenas las invadan. não esperem que as bactérias más fiquem aí à espera que as bactérias boas façam uma invasão. Não é isso que vai No. acontecer. Ellas dan pelea y aumentan de manera increíble los radicales libres, Elas vão à luta e o que elas vão fazer é aumentar de maneira incrível os radicais livres. tratando de asesinar a las buenas, porque ellas dan pelea. E tentam, por todos os meios, assassinar as bactérias boas, porque, no fundo, estão numa luta. Así que aumenta los niveles de estrés oxidativo y de radicales libres en el intestino. Então, o que vai acontecer é que aumenta-se o stress oxidativo e os radicais livres dentro do intestino. Por eso, Probio 3 más tiene un antioxidante. Ahí está la tercera bendición. Então, é por isso que o Probio 3+, tem um antioxidante e este é o terceiro fator fundamental e muito benéfico neste produto. Este antioxidante es el arándano. Este antioxidante é o arando.
El arándano, además de que es buena fuente de vitamina C, Este arando, para além de ser uma importantíssima fonte de vitamina C, es riquísimo en quercetina, que es una sustancia muy poderosa para quitar radicales libres en el intestino. ele tem também quercetina, que é uma substância muito importante para... Me ha faltado a última parte. Para mantener el equilibrio en el intestino de Para manter o antioxidantes. equilíbrio dentro do intestino. Y también el arándano contiene antocianinas. E o arando também contém antocianidas. En portugués se dice cianinas, pero bueno, en español cianinas, no sé. Cianidinas. Eu acho que é antocianidinas, sim. Resulta que las antocianinas protegen el colágeno que está en el intestino. Estes antocianidinas vão proteger o colagênio que está no intestino Y en el cuerpo en general. e no corpo em geral. Resulta que vas a imaginar el colágeno como si fuera una estructura de hierro que sostiene la membrana que es el intestino. Vamos pensar que o colagênio é uma estrutura feita em ferro que sustém a membrana do intestino. Si la membrana del intestino no tiene colágeno, Se a membrana do intestino não tiver colagênio, colapsa. vai colapsar. Y si colapsa, se inflama y empieza a desarrollarse una enfermedad que es el intestino que se inflama. E o que acontece é que se ela colapsa, acaba por se inflamar e vai desenvolver uma doença, que é a doença do intestino inflamado. Ese intestino inflamado aumenta aún más los radicales libres Esse intestino inflamado vai aumentar ainda mais os radicais livres. y en consecuencia va a desfavorecer la vida de las bacterias buenas. E isso vai levar a que haja ainda menos tempo de vida das bactérias boas. Cuando tú quieres que tu cuerpo realmente sea capaz de proteger y mejorar su colágeno, Quando nós queremos que o nosso corpo seja capaz de proteger e melhorar o seu nível de colagênio, tú tienes que tener un producto como Probio 3+, que contiene arándano. nós temos que ter um produto como o Probio 3+, que contém arando. Y si además consumes arándanos, pues imagínate. E se ainda por cima eu consumir os arandos, propriamente ditos, isso é fantástico. Estás mejorando la estructura que sostiene la pared intestinal y también el colágeno en otras áreas de tu organismo. E estou a melhorar a estrutura da minha parede intestinal, ao mesmo tempo que estou também a ver outros benefícios em termos do meu organismo. Y además el arándano es rico en tanino. Mas o arando também é muito rico em tanino. Y el tanino es una sustancia maravillosa para prevenir e incluso manejar infecciones. E o tanino é uma substância muito importante para prevenir, mas também para superar infecções. Y en especial infecciones urinarias. E de forma muito especial as infecções urinárias. Con el paso de los años, hombres y mujeres con mayor facilidad y frecuencia podemos tener infecciones urinarias. Com o passar dos anos, torna-se mais fácil, quer homens, quer mulheres, termos mais infecções urinárias. Así que consumir un antioxidante rico en taninos, como es el Así- arándano, Assim, é muito importante consumir um antioxidante com taninos, como é o caso do arando. que van a ayudar enormemente Vai ajudar enormemente a mantener el equilibrio y la salud intestinal. a manter o equilíbrio e a saúde a nível intestinal. Como les dije hace un rato, el arándano también es rico en vitamina C. E como vos disse, o arândano também é rico em vitamina C. Y la vitamina C es muy importante para que el sistema inmune también pueda trabajar de manera óptima. E a vitamina C também é fundamental para que o nosso sistema imunitário possa trabalhar de forma ótima. El glutatión es el principal antioxidante intracelular. A glutationa é o principal antioxidante intracelular. Pero la vitamina C es externo, es extracelular. Mas a vitamina C é um antioxidante extracelular. Está Y fora por da célula. y por ese motivo, consumir Inmunocal y a la vez un probiótico que contiene una buena fuente de vitamina C es ayudar a tus células desde adentro y desde afuera.
Então, consumir um probiótico que tem também este aporte de vitamina C, estamos a ajudar as células, quer seja a nível interno, quer seja a nível externo. Fuera de eso, la vitamina C ayuda a la formación del colágeno. Para além disso, a vitamina C também vai ajudar na formação de mais colagênio. Así que la salud se va volviendo una fórmula deliciosa y natural, no química. E então assim vamos, no fundo, aportar mais saúde de uma forma deliciosa, de uma forma simples e natural e não de uma forma química. Y esto conlleva a que dentro del intestino entonces mantengan más fuerza y poder las bacterias buenas E isto vai levar a que dentro do nosso intestino haja mais força e mais poder das bactérias boas. y entonces tu sistema nervioso E então todo o nosso sistema nervoso va a funcionar muchísimo mejor. vai funcionar muitíssimo melhor. Así que si tú conoces una persona que tiene depresión, ansiedad, trastornos del ánimo, Então, se encontramos alguém que tem depressão, ansiedade ou transtornos na sua forma de estar, nos seus estados de ânimo, ujú, recomiéndale el Probio 3+, devemos sempre recomendar Probio 3+, el Inmunocal e o Imunocal. y el PNT, que otro día nos tocará hablar de él, E que es ele- otro producto de Inmunotech. Ah, vale. Miren, esto que trae como consecuencia que conforme se van poniendo en orden como deben de ser las bacterias, 85% buenas y solo 15% malas, E, portanto, esta combinação que é tão importante de termos 85% de bactérias boas e apenas 15% de bactérias más, comienza a corregirse y tú dejas de estarte sintiendo cansado. e começamos a conseguir corrigir em direção a esta percentagem ótima, e o que acontece é que a pessoa vai começar a deixar de estar cansada. De hecho, vas a dormir mucho mejor. E vai começar a dormir muito melhor. La nutrición sí es la base de la salud. Sim, a nutrição é a base da saúde. Entonces, ¿qué podemos decir ya para cerrar del Probio 3+? Então, o que é que podemos, no fundo, fazer aqui como resumo para fechar este assunto do Probio 3+? Que más que un probiótico es un simbiótico, Mais do que um probiótico, é um simbiótico, porque tiene probióticos y prebióticos, los dos, porque tem as duas coisas, tem probióticos e prebióticos, que tiene una cantidad enorme, que es lo que necesitamos de buenas bacterias. Es más de 10.000 millones de bacterias. tem uma quantidade enorme das bactérias boas, tem mais de 10.000 milhões de bactérias boas. Porque cuando aterrizan a tu intestino, algunas pueden morir, pero hay 10.000 millones, o sea, la oportunidad de que tú puedas recolonizar con buenas es mayor. Por isso, mesmo que algumas morram quando aterram no teu intestino, o facto de ter 10.000 milhões vai fazer com que tenhas uma possibilidade brutal de repor a flora intestinal. Y no hay un solo tipo, sino 7 tipos diferentes de bacterias. E não são bactérias somente de um tipo, são 7 estirpes diferentes de bactérias. Que como vimos en la semana anterior, cada una tiene funciones maravillosas. E como vimos na semana passada, cada uma destas estirpes tem funções absolutamente incríveis. O sea, no solamente tenemos montones de supermanes, Não só temos imensos super-homens, sino que también tenemos montones de mujeres maravillas. mas também temos mulheres maravilhas O neste conjunto. de Flash o Batman, qué sé yo, 7 superhéroes diferentes Temos 7 super-heróis diferentes aqui neste combate, que van a ayudar de manera increíble a una recuperación eficiente en menos tiempo. que vão ajudar de uma forma muito importante a que haja uma recuperação eficiente em muito menos tempo. Dentro de los prebióticos, o sea, de los alimentos que hay para alimentar a las bacterias buenas, E dentro dos prebióticos, que são estes alimentos que estão aqui para alimentar as bactérias boas, contiene raíz de chicoria. contém também raiz de chicória. Y la raíz de chicoria estimula el crecimiento de los probióticos que logran quedar vivos en tu intestino. E a raiz de chicória leva ao crescimento dos prebióticos que permitem que eles continuem vivos dentro do intestino. Así que si en la guerra, cuando aterrizan vamos a imaginarlo así,
Imagínense que hay una guerra y tiran un montón de soldados en paracaídas, que son los buenos. Vamos pensar que há uma guerra e que dentro do nosso intestino há uma data de soldados que estão a cair de paraquedas. Entonces caen muchos soldados en sus paracaídas, 10.000 millones para ayudarnos. E caem 10 mil milhões de soldados dentro do nosso intestino para nos ajudar. Pero en la caída, unos se quiebran el pie, otros se dan en la cabeza, así que no quedan los 10.000 millones. Mas nessa queda dos 10 mil milhões, nem todos ficam bem. Há um que parte um braço, há outro que parte uma perna, há outro que leva com uma cacetada na cabeça. Muitas coisas podem acontecer. Así que no son 10.000 millones funcionales automáticamente. E por isso não são 10 mil milhões que ficam funcionais automaticamente. Pero resulta que cuando aterrizan, ellas encuentran la comida mágica. Mas o que acontece é que quando eles aterram, eles vão encontrar a comida mágica. Y esos que aterrizan se comen la raíz de chicoria. E esses que aterram corretamente vão comer a raiz de chicória. Y ¡pum! Salen los superhéroes. E quando isso acontece, eles transformam-se em super-heróis. Y entonces ya se pueden multiplicar entre ellos. Y no Y- importa cuánto maten, ellos tienen cómo sobrevivir. E assim eles vão começar a multiplicar-se a eles próprios. Portanto, não importa quantos é que possam ter morrido, o que interessa é que eles vão conseguir sobreviver e ganhar a guerra. Y además, el arándano que les colocaron en la mochila a los soldados que venían cayendo, les mandaron arándanos. E para além disso, eles traziam arando nas mochilas à medida que iam caindo. Funciona como un escudo protector E que esse arando vai funcionar como um escudo protetor. para que cuando los malvados empiecen a tirarles balas a los soldados buenos, Quando os soldados maus começam a atirar balas aos soldados bons, pues estos se tengan como defender. estes têm uma forma de defesa. La vitamina C es ese antioxidante que contribuye a que tu sistema inmune tenga más bacterias buenas. E a vitamina C é o antioxidante que vai contribuir para que o teu sistema imunitário tenha mais bactérias boas. Gran parte del sistema inmune, más o menos el 60-70%, 60 a 70% do nosso sistema imunitário tiene que ver con las bacterias del intestino. tem que ver com as bactérias do intestino. Vas viendo por qué es tan valioso este suplemento. E por isso é que este suplemento é tão, tão importante. Así que cuerpo sano con intestino sano. Então temos que acreditar que o corpo está são quando o intestino está são. Y así, inclusive comienza a disminuir la barriga. ¿Está aburrido, barrigón? Ya le enseñé. E assim começa a reduzir a barriga. Se estão com esse problema de ter uma barriga muito grande, agora já aprenderam como é que podem reduzir a vossa barriga. Porque, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa va disminuyendo hasta que puede desaparecer. E por isso situações como a intolerância à lactose vão diminuindo até que podem realmente desaparecer essa intolerância. La constipación y las diarreas, que son también por este mal funcionamiento, van a ir disminuyendo hasta que van a desaparecer. Estas situações de diarreias recorrentes ou de prisão de ventre, que é muito comum hoje em dia, estes desequilíbrios vão começar a ser cada vez menores e inclusivamente a desaparecer. Y entonces la inflamación que promueve la producción de citoquinas Então, essa inflamação que promove a produção de citoquinas, que son sustancias que activan reacciones alérgicas en muchos casos, que são substâncias que ativam situações alérgicas em muitos casos, se comienza a controlar começam a ficar controladas. y muchas alergias van a desaparecer. E muitas alergias vão começar a desaparecer. ¿Qué es más inteligente? ¿Tener paciencia y nutrirte bien con estos suplementos o simplemente tomar fármacos que te meten en una espiral de nunca acabar? O que é mais inteligente? Ter paciência e tomar, no fundo, estes suplementos que te ajudam a repor a tua saúde ou tomar produtos farmacêuticos, medicamentos que entram numa espiral recorrente, sempre negativa? Porque si yo tomo antihistamínicos para controlar la alergia, Porque se eu tomo antihistamínicos para controlar as minhas alergias, ellos no solucionan el problema de la disbiosis, eles não vão solucionar o problema da disbiose. lo van a empeorar. Vão torná-lo ainda pior. Solamente van a maquillar la situación, por eso el efecto dura mientras está activo el antialérgico.
Por isso, o que eles vão fazer é mascarar a situação e por isso é que o efeito dura enquanto eu estiver a tomar, no fundo, este medicamento. Cualquier persona que agrega un probiótico a su dieta, en 3 meses su salud cambia radicalmente. Qualquer pessoa que associe um probiótico correto à sua dieta, em 3 meses vai haver uma mudança muito grande na sua saúde. Disminuye el abdomen, comienza a bajar de peso de manera más fácil, el cabello mejora, las uñas, el aliento. Começa a ter grandes alterações, a sua vida melhora, a pessoa vai ter uma pele melhor, um cabelo melhor, uma disposição melhor, mais vontade de fazer coisas. Portanto, há uma grande, grande alteração para bem na sua forma de estar e na forma como se sente na vida. E incluso mejoran las bacterias en la boca. E também melhoram as bactérias dentro da boca. Y al mejorar, se puede corregir gingivitis y caries. E podem, inclusivamente, corrigir-se gengivites e cáries. Así que, ¿quién no necesita un probiótico? Então a pergunta é: há alguém que não necessite de um probiótico? No lo conozco. Não conheço ninguém que não precise de um probiótico. Y súmenle que nos va a ayudar a protegernos de infecciones urinarias. E somem a tudo isto o facto de nos ir proteger de infecções urinárias. Así que Probio 3 más con arándano Por isso, o Probio 3+, com arandos, no fue una idea caprichosa que se le ocurrió a Immunotech. não foi uma ideia de um capricho que a Imunotech teve. Fue una idea científica, muy bien pensada para crear algo maravilloso. Foi uma ideia científica muito bem pensada para criar um produto maravilhoso. Así que ojalá todas sus mañanas agreguen una capsulita de su Probio 3 más antes del desayuno. Então, a minha recomendação é que todas as manhãs juntem uma cápsula de Probio 3+, ao vosso pequeno almoço. Porque si van a irse para ABA como yo, necesitamos tener muchas bacterias buenas para no engordar. Porque se querem fazer como eu, precisamos de muitas bactérias boas para não ter tendência a engordar. Porque vamos para ABA, ¿no? A comer rico, 15 restaurantes Vamos distintos. para o Hotel Ava, que é este que eu tenho aqui atrás, para comer coisas muito boas. Familia, fue maravilloso compartir con ustedes esta tarde-noche. Espero que hayan entendido el poder de los probióticos y que comiencen a ayudar a las personas a vivir mejor. Foi fantástico estar aqui convosco e espero que tenham entendido bem este produto e possam ajudar cada vez mais pessoas a viver melhor. Teresa, mil gracias por esa excelente traducción. Gracias a ti. És Camilo, placer. muchas gracias. Obrigada, Camilo, também. Muchas gracias, Y doctora. Muchísimas gracias, Teresa, en verdad. Doctora, siempre por tu apoyo, siempre por esa forma tan simple de explicar lo que son nuestros productos y los beneficios que tenemos. Al igual que tú, yo invito a todos los que están aquí presentes a que implementen el ProBio 3+ a su dieta y que de verdad que van a ver. Y yo ya lo estoy tomando, ya me iré viendo las mejoras. Comencé justamente desde que lo lanzamos, pero seguramente ya en 2, en 3 meses les iré contando qué tal me voy sintiendo, porque en verdad estoy muy enamorado de los productos de Immunotech, sé y estoy consciente de el beneficio que nos puede y nos aporta a nuestro cuerpo. Así que, doctora, muchísimas gracias. Teresa, mais uma vez, obrigado e desculpa que eu Obrigada estava a também. falar espanhol um pouco Muchas rápido. gracias. Es fundamental aprendermos más y yo creo que este producto nos puede ayudar en un montón de situaciones. Quería solamente hacer una pregunta porque nos aparecen muchas personas con doença de Crohn. En esa situación, ¿es también una cápsula por día? En la enfermedad de Crohn, primero hay que tomar el inmunocal. Primero el Ok. inmunocal. Y Então, cuando porque, só para que entenda. A minha pergunta é, na doença de Crohn, e aparecem-nos cada vez mais pessoas com doença de Crohn, se deveriam ou não tomar o Probio 3+, uma ou mais cápsulas. E o que a doutora diz é que, primeiro que tudo, devem começar com o imunocal. Y más o menos 2 semanas después arrancas con el Probio 3 más. E 2 semanas depois, então sim, somar o Probio 3+. E uma cápsula ou mais que uma?
una o dos máximo, pero normalmente con una, es que son 10.000 millones de bacterias, eso va a Sim. estar perfecto. Normalmente a dose é uma, portanto, em princípio, como são 10 mil milhões de bactérias, uma é suficiente. Más que la cantidad es el tiempo. En una enfermedad de Crohn, al menos unos 4, 5, 6 meses sería muy importante hacerlo. E imunocal regular ou imunocal platino? Los dos. Os dois. Ok, a pessoa deve tomar imunocal regular e platino, os dois produtos. Muy bien.